Dando continuidade, então, com a segunda palestra, vamos falar sobre inteligência e eficiência fiscal, boas práticas e cases em gestão tributária municipal. E para isso convidamos Francisco Ramos Mangieri, ele que é advogado, consultor e professor de Direito Tributário, pós-graduado em Direito Tributário, ex-presidente e ex-julgador do Conselho de Contribuintes da Prefeitura Municipal de Bauru, aqui em São Paulo. Diretor do Departamento Tributário da Prefeitura Municipal de Bauru, escritor de livros e artigos jurídicos. É um enorme prazer estarmos aqui hoje para falar de um tema tão importante, né? Na verdade, nós escrevemos até 2 livros sobre esse tema aqui, mas inicialmente queria agradecer aí ao pessoal da Oficina Municipal pelo convite, agradecer a toda a plateia presente. E nós vamos falar basicamente aqui hoje, pessoal, de empreendedorismo, né, de realização de projetos dentro da administração tributária municipal. A gente se depara muitas vezes com enormes dificuldades, né, no plano prático. Nós trabalhamos aí em prefeituras há muitos anos, então vivenciamos muito essas dificuldades, mas nós queríamos mostrar para os senhores, nesta manhã, a possibilidade de realizar projetos importantes para a administração tributária. Está faltando, na realidade, um pouco de ousadia, de idealismo, né? Idealismo é uma palavra aí, parece que está fora do nosso dicionário da língua portuguesa, e a gente quer mostrar para os senhores hoje exatamente projetos concretos que foram realizados, não só na Prefeitura de Bauru, que é a minha cidade, mas diversos outros municípios, onde a gente teve a oportunidade até de prestar consultoria, de ajudar de uma forma ou de outra. Então vamos discutir, debater conosco, pessoal, esses projetos, alguns, né, dos projetos. Nós vamos sortear aqui 3 livros, 2 livros que são desse daí, Administração Tributária Municipal, Eficiência e Inteligência Fiscal, e um livro, Inteligência Fiscal Municipal, malha fina, no campo aí do ISS e outros impostos municipais. E vamos apresentar, portanto, alguns desses projetos, né, são tantos projetos realizados aí em mais de 20 anos, nessa vida aí dentro do poder público, e a gente quer compartilhar com os senhores alguns projetos de sucesso. Vamos fazer uma apresentação inicial. Esta palestra tem como objetivo divulgar não apenas ideias, mas projetos concretos e exitosos que envolvem o aperfeiçoamento da administração tributária, seja sob o ângulo da melhoria dos serviços públicos, seja no tocante ao incremento da arrecadação. Medidas essenciais no combate à burocracia, com a eliminação de fases e procedimentos, serviços exclusivamente eletrônicos. Alguém perguntou aí na palestra do Dr. Kleber, né, acerca do IPTU, o smartphone, IPTU eletrônico. Vamos dar um exemplo de Bauru. Serviços exclusivamente eletrônicos, uma jurisdição administrativa mais célere e imparcial, a predominância do critério da dupla visita em todas as fiscalizações, a criação de uma central de inteligência que proporcione ao fisco exercer um permanente monitoramento tributário da situação de cada contribuinte, são apenas alguns dos temas que serão abordados a partir de agora. Antes da gente passar para o primeiro projeto concreto, né? Frugalidade na criação e desenvolvimento de projetos. A gente sempre coloca dessa forma, né? O que significa inovação frugal? Criar produtos e serviços simples e eficazes, porém de alta qualidade. Significa que as empresas, em tempos de recursos escassos, devem buscar fazer mais com menos. Então, o que é que a gente vivencia dentro de uma prefeitura normalmente? Muitas reuniões, muitas ideias e pouquíssimos projetos concretos. É ideia demais que não resulta em nada ou resulta em muito pouco. Ah, mas falta isso, falta aquilo. Nós não temos uma TI que nos dê suporte, que consiga realizar. Gente, felizmente, né, pela experiência que nós temos, só no peito e na raça, né?
você consegue realizar um projeto dentro de uma prefeitura. Um amigo meu fala, o projeto dentro de uma prefeitura é milagre, e é verdade, né? A gente observa isso na prática. Mas dá para fazer, tanto é que a gente vai mostrar vários projetos exitosos aqui, que conseguimos realizar com muita luta, então, até com uma forma de animar os senhores, aí, de estimular. Eu digo que Bauru e outras cidades que realizaram isso daí, não tem nada de Eldorado, né? A realidade é difícil também, com poucos recursos, com uma TI que ainda carece de mais profissionais, uma estrutura melhor, mas conseguimos realizar, que é aquela vontade, aquele idealismo, aquela luta, né? A ousadia, acho que falta muito, né? Essa qualidade, a ousadia no gestor público. Então é isso que nós vamos mostrar para os senhores. Primeira coisa, desburocratização e eficiência na prestação de serviços. É uma burocracia tremenda, né, pessoal? A gente vê uma série de papeladas no poder público, vai fazer um cadastro fiscal, preencher formulário ainda, processo eletrônico, nós vamos falar já já. A gente não vê em município nenhum, a gente vê alguns serviços eletrônicos, mas o processo administrativo tributário eletrônico, nada. Plantamos em Bauru no ano de 2008, processo totalmente eletrônico, processo tributário totalmente eletrônico. Já faz 10 anos, portanto, quase 10 anos, e só vantagens a gente viu. É um dos itens que nós vamos falar. O cadastramento eletrônico, alterações de inscrição municipal, encerramentos. Tivemos a oportunidade de implantar em Bauru no ano 2000, há 18 anos, portanto. E quando nós implantamos naquela época, acontecia algo até, assim, cômico, né? O pessoal fazia inscrição, totalmente via internet, isso há 18 anos atrás, e depois ligava na prefeitura. E agora, e a documentação? Para onde que eu mando? Ou onde que eu entrego a documentação? Porque os municípios têm maneira de pedir um carrinho de documentos para fazer um cadastro fiscal, né? Não, você não tem que entregar em lugar nenhum. O cadastro não é eletrônico? É tudo eletrônico. Não tem meio termo, né? Vai colocar na internet? Coloca tudo, gente, né? Mas pode falsificar um documento. Documento físico é fácil de falsificar também. Então, a primeira dica que eu dou aos senhores aqui, vamos transformar todos os procedimentos, todos os processos em eletrônico. Nós aprovamos mais recentemente, lá no município de Bauru, uma lei que a gente batizou de Código da Cidadania Fiscal. Essa lei, dentre várias medidas aí de aperfeiçoamento da administração tributária, proíbe, por exemplo, o documento físico, o processo físico, processo administrativo tributário físico, diz que é meio inábil, só o processo administrativo tributário eletrônico que é válido em Bauru. Nós iniciamos em 2008, em 2016 nós aprovamos essa lei, pondo fim àqueles poucos processos tributários físicos que ainda existiam. Então, isso para a gente combater a burocracia e tentar agilizar os procedimentos, imprimir uma maior eficiência ao poder público. Então, é preciso mudar urgentemente essa situação. O país não pode querer chegar ao primeiro mundo se continuar com esse mecanismo arcaico e ineficiente de prestação de serviço público. Nós, como agentes da administração tributária, temos a responsabilidade de realizarmos uma reforma radical em tal quadro. É preciso coragem, ousadia e conhecimento para avançarmos. Combate à burocracia passa por algumas mudanças simples, tais como a substituição do papel pelos documentos eletrônicos, que a gente acabou de comentar, a eliminação de certos procedimentos e a simplificação da arrecadação. Então, que a gente pretende exemplificar para os senhores com projetos concretos. Processo administrativo tributário eletrônico, pessoal. Implantado em Bauru no final de 2008. Programa pioneiro, né? A gente não tem notícia de outro processo eletrônico tributário que tenha sido implantado antes desse. E o pior, né? A gente não tem visto nem nos dias de hoje processo eletrônico tributário totalmente, né? Eletrônico, até nas capitais brasileiras, né? São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, a gente não tem conhecimento desse processo totalmente eletrônico.
programa eliminou considerável parte da parafernália de papéis que tramitavam pela Fazenda Pública. Ao invés da protocolização de petições manuscritas, o protocolo, desde então, é efetuado eletronicamente via internet, sem a prévia apresentação de qualquer documento, que só será exigido a posteriori, em caso de não figurar nos arquivos da administração fazendária. Então, gente, desde a petição inicial até a decisão de segunda instância do Conselho de Contribuintes, tudo eletrônico, sem a necessidade de apresentar qualquer documento físico. Aliás, a própria legislação de Bauru diz que o contribuinte tem o direito de apresentar qualquer documento em arquivo digital, já para pôr fim exatamente ao papel. Isso daí não precisa nem dizer que proporcionou uma celeridade muito grande, né, aí no ciclo, no tempo de execução do processo administrativo tributário eletrônico. Mas não foi só isso. Quando você vai implantar qualquer serviço na internet, você inicialmente tem que fazer uma reflexão sobre as fases desse procedimento. Será que estão corretas essas fases? Será que o número de fases não é exagerado? Então, por exemplo, né, nós tínhamos uma jurisdição administrativa em Bauru um tanto morosa. Imagine um auto de infração lavrado pela auditoria fiscal do município. O contribuinte entra com recurso administrativo. Como que era o trâmite disso daí em Bauru? O fiscal autuante dava o parecer, o chefe da seção de fiscalização referendava esse parecer, o diretor da divisão de auditoria fiscal, igualmente, colocava lá o ok de acordo, o diretor do departamento tributário também, ok de acordo, e o secretário de finanças decidia finalmente em primeira instância. Então, para que tudo isso, né? Fizemos essa reflexão. Mas um monte de gente aí só colocando de acordo, de acordo, de acordo. E para o secretário de Finanças dar a palavra final. O secretário de Finanças é agente político da administração, e não entende da matéria. Né? Vai julgar o quê? Aí, segunda instância, trava com recurso para segunda instância, quem julgava? O prefeito municipal, outro agente político que não tem nada a ver com a matéria tributária. Então, pensamos, olha, vamos eliminar fases, procedimentos, e vamos eleger como julgadores quem tem a capacidade técnica para tanto. Aí, primeira instância, elegemos o chefe da seção de fiscalização. Então, podamos quais autoridades? Diretor da auditoria fiscal, o diretor do departamento tributário e o secretário de finanças. 3 autoridades, não precisa mais passar para eles. E segunda instância, vamos criar um conselho de contribuintes, um tribunal administrativo, composto por auditores fiscais, procuradores municipais e advogados tributaristas indicados pela OAB, quer dizer, representantes aí da sociedade civil. Criamos, em 2007, esse Conselho de Contribuintes vem trabalhando até hoje, e a gente pode dizer que o grau de precisão, né, das decisões desse Conselho de Contribuintes, muitas vezes supera o do próprio judiciário. Porque pessoas que conhecem a matéria, que estão ali no dia a dia do direito tributário municipal. Então, não basta você colocar serviço na internet, você tem que primeiro pensar numa desburocratização, você não vai pegar a burocracia e jogar lá para a internet. É preciso, primeiramente, você eliminar fases, né? Eliminar procedimentos inúteis, aqueles procedimentos burocráticos. A gente fez uma observação aqui também, criação de verdadeiros tribunais administrativos, que a gente colocou, né? E uma questão importante também, que a maioria dos nossos tribunais administrativos, dos nossos julgadores administrativos, não julgam questões constitucionais dentro do processo administrativo tributário municipal. O Tribunal de Impostos e Taxas de São Paulo não julga, o CARF não julga, primeira instância aqui da estadual não julga, e nós resolvemos fazer diferente, lá no Tribunal Administrativo Tributário lá de Bauru, Conselho de Contribuintes. A lei municipal exige que os julgadores, não só o Conselho, mas a autoridade julgadora de primeira instância, que também julgue matéria constitucional. Isso é muito importante, porque resolve a questão, logo de cara. Isso impede que o contribuinte tenha que levar o caso à justiça. Muitas vezes é prejuízo para a própria administração.
Mas quando o contribuinte tem direito, você acaba reconhecendo esse direito e evitando que esse contribuinte tenha que gastar com advogados aí para levar a questão ao judiciário. Então, dentro daquela noção de imprimir uma maior eficiência no serviço público, né, acho que é o melhor entendimento possível. Você tem dois entendimentos, não é uma matéria pacificada dentro do Poder Judiciário, né? Há autores aí de boa nota que entendem que o administrador público, o julgador administrativo, não pode julgar matéria constitucional. Eu pertenço àquela ala, aquela outra ala, que entende que sim. Ives Gandry, por exemplo, que defende esse julgamento, ele diz que o ato do julgador administrativo de não julgar matéria constitucional dentro do processo administrativo desclassifica-o como julgador administrativo, porque ninguém pode deixar de analisar a Carta Magna do país, né, a lei das leis. Então, mais uma dica para os senhores aqui, para tornar o processo administrativo tributário ainda mais robusto, ainda mais importante. Um outro projeto muito interessante, que a gente levou a efeito em Bauru em 2009, até hoje presente, quando o contribuinte vai cancelar uma inscrição municipal, né? Atualmente, a legislação federal exige que qualquer um dos entes encerre mesmo com débito. Impõe até uma solidariedade aos sócios, tal, quando encerra com débito. Mas e com data retroativa, né? Aí o contribuinte chega, ó, quero encerrar uma inscrição com data retroativa. E tem que apresentar aquele mundo de documento, que foi para o Japão, que foi não sei para onde, deu baixa na receita, aquele mundo de coisa. E nós inovamos lá em Bauru. Nós vamos fazer o encerramento retroativo, o encerramento atual, pela internet, sem apresentação de qualquer documento. O contribuinte entra na internet, coloca lá o cadastro dele, o sistema puxa os dados, e o contribuinte informa a data de encerramento de fato de suas atividades. Esse pedido é protocolado eletronicamente dentro do sistema e vai para uma divisão. Lá em Bauru chama de divisão de receitas mobiliárias. Essa divisão vai avaliar, vai puxar o cadastro do contribuinte e ver se no cadastro tem algum fato impeditivo a essa data, algum indício de ocorrência do fato gerador dos tributos municipais posteriormente à data informada. Vai ver lá, ó, teve renovação de alvará, declaração de faturamento, emissão de nota fiscal, retenção na fonte, estimativa fiscal, uma série de indícios que pode ocorrer. Não havendo nenhum indício, homologa a data de encerramento oferecida, né, pelo contribuinte. Mas qual é o fundamento disso? O próprio artigo 142 do Código Tributário Nacional. O ônus da prova é do fisco. Se o fisco está dizendo que ocorreu o fato gerador, o fisco tem que comprovar. Ah, mas o que eu lancei de taxas, de ISS fixo, de repente, não é lançamento, não vou cancelar lançamento se eu concordar com uma baixa retroativa? Nós diríamos que não são lançamentos, são pseudo-lançamentos ou simulacros de lançamentos, já que o fisco não comprovou nada de antemão para poder lançar. Então, seriam valores meramente supostos. Isso acaba beneficiando aquele bom contribuinte honesto, que realmente fica muitas vezes numa situação difícil para dar uma baixa, para pedir uma baixa retroativa de sua inscrição, sendo que não tem documentos, né, que comprovem essa inatividade pretérita. O professor Roque Carrasa, ilustre constitucionalista, aí tem um livro de Direito Constitucional Tributário excepcional, né? Aprendi a gostar do direito tributário, lendo os livros do professor Roque Carrasa. Ele fala, ele coloca essa questão aí e diz que essa prova, muitas vezes exigida do fisco ao contribuinte, é a tal da prova diabólica, a prova do fato não acontecido, muitas vezes impossível de comprovar. Um outro projeto muito interessante, taxa única de fiscalização de estabelecimentos, TUF, plantamos também lá em Bauru. Esse novo tributo substituiu 15 taxas de poder de polícia. Aqui pegamos emprestado aquela ideia lá do deputado Marco Sintra, que é o pai do imposto único no Brasil, né? Só que colocamos essa ideia no campo das taxas. Então, ao invés de 15 taxas de poder de polícia para liberação de alvará de funcionamento e de localização de empresas,
nós instituímos uma, eliminando, inclusive, vícios nos critérios de cálculo, né? As taxas anteriores, que eram atreladas a número de empregados, critério condenado pelo Supremo Tribunal Federal há décadas, e resolvemos, então, desburocratizar. Uma única taxa, né? O contribuinte paga no início do ano, com código de barra, bonitinho, pela internet, e aí todos os alvarás de funcionamento que são emitidos ao longo do ano, todas as fiscalizações, exercício do poder de polícia que é realizado durante o ano, já, em tese, já são remunerados exatamente por essa taxa única. Antes tinha que pagar uma taxa para cada secretaria. Pagava uma taxa lá para a saúde, da vigilância sanitária, outra taxa para planejamento, outra taxa para o meio ambiente. Agora não, paga uma única taxa, remunera todo o exercício do poder de polícia. Interessante, 40% de incremento no primeiro ano de sua implementação, né? Somando o valor daquelas taxas isoladas que eram cobradas, individuais, a TUF representou um aumento de 40% na arrecadação, e facilitando demais, né? Interessante, pessoal, que a gente fez uma apresentação para os contabilistas, lá no auditório da OAB, em Bauru, 450 contabilistas presentes. Então, o nosso país está tão fraco de idealismo, né, de moralidade, de ética, e nós apresentamos para os contabilistas, eles acharam uma maravilha, mas depois nos bastidores nos procuraram e ficavam a todo momento questionando. Falou, Francisco, mas o que é que tem nas entrelinhas, né? Qual é a segunda intenção desse projeto? Você apresentou ali 1000 maravilhas, mas o que é que o fisco pretende com isso? Então, tem sempre alguma maldade, né, inserida em algum projeto. No Brasil, ninguém acredita mais em projetos verdadeiros. Tem que ter sempre alguma maldade por trás de algum projeto. Isso aconteceu também quando a gente apresentou lá em Bauru o Código da Cidadania Fiscal. Com medidas de aperfeiçoamento da administração tributária, respeito aos direitos dos contribuintes, né, garantias dos direitos dos contribuintes. A gente não quis denominar Código de Defesa do Contribuinte, porque tem medidas realmente de aperfeiçoamento da administração tributária, mas garante bem o direito do contribuinte. E fizeram a mesma pergunta, mas qual é a segunda intenção desse projeto? No Brasil tem que sempre ter uma segunda intenção, né? Nada pode ser verdadeiro, parece. Então está aí mais um exemplo, né, de projetos de sucesso, a TUF, Taxa Única de Fiscalização de Estabelecimentos. Isso daqui também é uma medida ousada, né, de vanguarda. Todo mundo reclama, olha, está demorando demais. Entrei com recurso administrativo, não julgo o recurso administrativo, já faz 1 ano, faz 2 anos. Entrei com uma revisão de valor venal do IPTU. Entrei com pedido de isenção de TBI, imunidade de TBI. Entrei com recurso contra uma autuação envolvendo o ISS, e não julgo. Há mais de 1 ano aí parado na gaveta de alguém. Pensando justamente nisso, a gente criou essa figura aqui. Deferimento tácito. O processo já era eletrônico, já fazia alguns anos, né? Implantamos em 2011, 2008, implantamos o processo eletrônico, já fazia 3 anos, e aí nós implantamos, então, o deferimento tácito, criamos essa figura do deferimento tácito, que não há em nenhuma lei nacional, né, no Brasil. Isso devia estar na Constituição Federal, na verdade, ou no Código Tributário Nacional. O que significa isso? A legislação bauruense reconheceu a ocorrência do deferimento tácito no processo administrativo tributário, prestigiando, com isso, os princípios constitucionais da moralidade e eficiência. O ato normativo citado determina, pois, que qualquer pedido do contribuinte, se não analisado no prazo legal, receberá o deferimento tácito, isso significando que o direito por ele invocado será forçosamente acolhido pela administração em caso de demora na resposta. Apresentamos isso daqui num simpósio em Teresina, no ano 2015, e estavam presentes ali grandes doutrinadores, aí, Carrasa, Marco Aurélio Greco, inúmeros, né? E o pessoal achou realmente ousado demais. Falou, pô, mas vocês pensaram na estrutura que tem que ter para evitar que isso ocorra, né? Aí eu disse, claro, né? Você não pode tomar uma medida dessa daí
sem ter a noção exata da sua estrutura. Especialmente, você vai ter que determinar um prazo para o deferimento tácito. Em Bauru, 120 dias. Eu tenho que julgar em 120 dias sob pena de deferimento tácito. Agora, mas eu não consigo isso no meu município. Meu município eu consigo em 6 meses, em 7 meses. Tudo bem, então vamos colocar esse prazo. A Receita Federal fala em 360 dias para julgar, mas não fala de penalidade alguma. A legislação do Bauru ela é contundente, ela é incisiva. Olha, 120 dias para julgar. Não julgou, está deferido o processo. Então, pediu uma isenção, não julgou em 120 dias, está deferida a isenção em favor do contribuinte. Desde que nós implementamos isso daí, nunca ocorreu o deferimento tácito, só para os senhores poderem ter a noção de como funciona isso, né? A gente colocou um prazo que era possível, porque a gente já tinha o processo eletrônico, que já agilizou muito, né, o processo, aquela reorganização interna também, redistribuição de processo, vamos tirar muita coisa da fiscalização, vamos passar para as divisões de apoio, isso tudo possibilitou esse andamento mais rápido, esse trâmite mais rápido do processo administrativo. Então, chegar à conclusão, 4 meses, está de sobra, né, para exagerar, 4 meses. Mas tem que fazer essa análise, né? De repente, tem um acúmulo tão grande aí, uma estrutura pequena, que não dê conta, e uma medida dessa daí vai acabar configurando aí um tiro no pé. Agora, é muito boa essa medida para evitar justamente os exageros, né? Aquela conduta de um funcionário que não está afim, funcionário relapso, que não entrega em dia, que a maioria entrega. Né? Nós tivemos essa experiência em Bauru, a maioria fazia rápido, só que tem sempre uma parcela que não faz. Então, com uma medida dessa daqui, você força que a conclusão ocorra num prazo razoável. É uma medida interessante que não há qualquer precedente aí no nosso direito brasileiro. Adoção da jurisprudência do STF e do STJ. Outra medida que nós tomamos lá em Bauru, visando o quê? Exatamente a eficiência, a resolução de problema. Acho muito importante isso. Você tem, às vezes, 2 teses, 2 teorias. Olha, pode ou não pode? Pode ou não pode? Vamos adotar aquela que prestigia a eficiência, a economia processual, a resolução de problema. Aquele exemplo que eu dei. Vamos adotar a tese daqueles que entendem que pode julgar a matéria constitucional, né, o administrador pode julgar a matéria constitucional. Prefiro adotar essa tese. Não é uma matéria fechada pela jurisprudência, mas prefiro adotar essa tese por quê? Porque vamos pôr fim ao processo. Não vamos empurrar com a barriga. Então, gente, é uma medida aqui que a gente pode atestar para os senhores que funciona muito bem, né? Quando a gente fala adotar a jurisprudência, não é qualquer julgado, primeira instância, segunda instância, jurisprudência do STF e do STJ. E, mais precisamente, decisões do plenário do Supremo Tribunal Federal e decisões da primeira e segunda turmas do STJ, no mesmo sentido, ou primeira sessão do mesmo STJ, o que denota aí uma pacificação, uma uniformização da matéria. Desde 2010, a gente a lei bauruense adota formalmente a jurisprudência. Chegou uma jurisprudência nova, tem que aplicar, e não obstante a lei sem sentido contrário. Isso aconteceu em inúmeros casos, né? Um caso mais engraçado até foi referente à Constituição Civil. Os senhores lembram da reviravolta jurisprudencial que ocorreu na segunda metade do ano 2011, né? Agosto, setembro, o STJ mudou a sua posição radicalmente para admitir dedução de materiais na base de cálculo do ISS da Constituição Civil. E não admitia anteriormente. Nós fomos no Sinduscom lá em Bauru dar uma palestra, antes dessa data, e colocamos lá para o diretor, para todos os representantes do Sinduscom, para a plateia, falou, olha, a Prefeitura de Bauru não adota dedução simplesmente porque o Judiciário não adota. O STJ diz que não é para deduzir nada, só mercadoria produzida fora do local da prestação, não material empregado na obra. Tá bom, eu não concordar, mas tudo bem, tem a jurisprudência pacificada do STJ. Aí, final de 2011, mudou. Não, pode deduzir material incorporado à obra. Aí o diretor do Sinduscom ligou para mim e falou, agora eu quero ver se a Prefeitura de Bauru realmente é honesta, né? Você veio aqui, falou que adotava, porque o STJ adotava, e agora?
Calma, Renato, foi a primeira turma só que decidiu, vamos esperar a decisão da segunda turma do STJ para ver se vai confirmar. Saiu no mês seguinte. A Prefeitura de Bauru editou um decreto, consolidando essa nova interpretação e passou a autorizar, então, as deduções. Eles fizeram até um agradecimento na coluna deles no Jornal da Cidade. Isso daqui ajuda muito, pessoal, porque faz diminuir aqueles embates com os contribuintes. Então, hoje, quando nós vamos fazer uma reunião com o segmento, fizemos outro dia uma reunião com o segmento das farmácias de manipulação, que queriam o cancelamento dos autos de infração lavrados. Olha, gente, não tem nem o que discutir aqui. A jurisprudência do STJ é toda no sentido da incidência exclusiva do ISS. Não tem nem o que discutir. Então, vamos ficar perdendo tempo aqui. Debatendo o quê? Já foi para o STJ, tem 350 acordos das duas turmas do STJ, dizendo que é só ISS, então não tem o que eu discutir aqui. A lei de Bauru manda aplicar a jurisprudência dominante, a jurisprudência pacificada. Então a reunião acaba em 10 minutos, não tem muito o que discutir. E a gente sentiu esses efeitos aí. Isso vai educando melhor o contribuinte. A gente sempre alerta, né? Olha, contribuinte, STJ, Supremo, vem entendendo assim, se você não recolher de acordo, você está sujeito a uma fiscalização futura. Então, gente, uma medida que nós tomamos a partir de 2010 em Bauru, que a gente recomenda totalmente aos senhores. Muita gente diz, mas a jurisprudência muda muito, como é que eu vou seguir? Muda o entendimento também da Fazenda, a lei também muda bastante. Mas como é que eu sei qual jurisprudência que é dominante, qual jurisprudência que é pacificada? Tem que ter alguém, tem que eleger alguém dentro da administração tributária para fazer esse serviço. Vamos perder umas 2 horas por dia aí, lendo acordo do STJ, do Supremo, interpretando, porque a jurisprudência tem que ser interpretada também. E aí você edita atos normativos, abarcando essas novas interpretações, né? Instrução normativa, conforme julgado, reiterado Supremo, tal, ou pacificado, conforme entendimento pacificado do STJ, primeira e segunda turma, primeira sessão, e aí você indica, então, qual o entendimento deve ser seguido não só pela administração, mas também pelos próprios contribuintes. Consolidações tributárias, outro trabalho aí importantíssimo, né, gente? Muita gente não faz, e a consolidação tributária, ela visa justamente facilitar o serviço de pesquisa das legislações em vigor, a interpretação do fisco. Quando a gente faz uma consolidação tributária, a gente foca muito nisso também. Não é só buscar as leis e fazer uma compilação, uma organização dessas leis. A gente coloca nesse decreto, né, que vai fazer a consolidação, também normas interpretativas, normas que indiquem a interpretação do fisco, principalmente para os assuntos mais polêmicos. Está aí um trabalho muito importante, aliás, é uma exigência, né, gente, aqui, do velho Código Tributário Nacional, artigo 212, e que pouca gente vem fazendo. Essa consolidação anual, né? O artigo 212 do CTN exige uma consolidação anual da legislação tributária. Importantíssimo esse projeto aí, a gente recomenda aos senhores também. Inteligência fiscal. Qual é a proposta nessa parte aí? Abandonar a fiscalização tradicional para implantar em seu lugar uma nova sistemática de trabalho que prestigie rotinas que possam direcionar as ações fiscais para situações que apresentam, no mínimo, indícios de irregularidade, afastando as abordagens aleatórias sobre contribuintes. Não, já nós precisamos otimizar, racionalizar os procedimentos fiscais. Não dá para a gente contar só com fiscalizações individuais, gente. Nós não queremos fiscalizar 1 contribuinte, 10 contribuintes, 20 contribuintes. Nós queremos fiscalizar 1.000 de uma vez, 5.000, 10.000, 20.000. E daí a gente precisa desses recursos tecnológicos, né? Esses cruzamentos de informação. A gente recomenda, portanto, monitoramento fiscal permanente, aplicação da fiscalização orientadora, cruzamentos de informações e automatização de procedimentos. Um dia eu estava conversando com um rapaz lá em Santa Catarina, Florianópolis mais precisamente, ele mostrou um software
cruzamento de informações entre o PGDAS-D do Simples Nacional e a nota fiscal eletrônica. Gente, quem quer aumentar a arrecadação do Simples Nacional hoje é o primeiro passo, né? Cruza o PGDAS-D com a nota fiscal eletrônica e inúmeras divergências serão constatadas. Mas tudo bem, constata as divergências, as inconsistências. E aí, o que eu faço com essas inconsistências? Eu perguntei para o rapaz que era detentor do software. Ele falou, eu faço o sistema extrair um relatório dessas divergências, a fiscalização imprime, passa lá para o diretor e o diretor toma as providências. Eu falei, aí que está o erro. Você não deve fazer dessa forma. Vamos automatizar essa primeira fase. Agora, dentro do Simples Nacional, nós temos aquela figura da notificação prévia, que nada mais é do que a fiscalização orientadora, fiscalização pedagógica, que os senhores conhecem aí. Dá uma primeira oportunidade para o contribuinte sem a chamada multa punitiva. Então, o que é que o sistema pode fazer? Ele faz os cruzamentos. Para fazer os cruzamentos, basta cruzar as linhas, determinadas linhas precisas lá do PGDAS-D, do layout PGDAS-D, do arquivo, com a nota fiscal eletrônica. Então, vai apurar lá retenções apropriadas indevidamente, valor fixo de excesso que não existe, isenções, imunidades, reduções de base de cálculo que não existem, valores diferentes de receita. E aí o próprio sistema, ele pode implantar essas inconsistências no portal da nota fiscal eletrônica, em forma de notificação eletrônica, dentro daquela noção de domicílio tributário eletrônico. E dá o prazo de 90 dias, a lei do Simples fala 90 dias, 90 dias para o contribuinte, então, promover a autorregularização. Vai lá no PGDAS-D, corrige a situação, coloca lá como receita tributável, faz o pagamento. Quem não faz, aí sim. Aí o diretor da fiscalização passa para os auditores lavrarem, então, um auto de infração dentro do CEFISC. Agora, essa primeira fase pode ser totalmente automatizada. Ao invés de passar uma relação com as inconsistências, para que a fiscalização tenha que abordar individualmente esses contribuintes, o sistema já faz tudo isso, automaticamente. Já joga lá as diferenças no portal da nota fiscal eletrônica, como a Receita Federal vem fazendo, né, implantando essas diferenças verificadas no portal do Simples Nacional. Então, a gente orienta esse tipo de procedimento para que haja uma otimização, uma racionalização e uma agilização dos procedimentos fiscais. Aí muita gente diz, mas não tenho tempo para fazer isso daí. Você está falando aqui que eu tenho que cruzar isso com aquilo, você está falando que eu tenho que fazer uma fiscalização de um banco, né, do ISS de instituições financeiras, que tem ISS a recuperar, construção civil, mas eu tenho que fiscalizar o alvará de funcionamento. Estava dando um curso esses dias numa cidade, aqui próximo, o pessoal disse exatamente isso para mim. Você está falando aqui de uma série de fiscalizações aqui, grandiosas, né, contribuintes com potencial enorme de arrecadação, e eu tenho que aprender mercadorias no ambulante. Não, mas você não é fiscal tributário? Sou, mas aqui eu também faço a fiscalização do alvará de funcionamento. Outro erro primário, né, gente? Tem que separar essas funções urgentemente. Não dá, a fiscalização tributária é muito complexa, não dá para misturar com outro tipo de fiscalização. O fiscal tributário tem que fazer só a fiscalização tributária, propriamente dita. Então, o setor de auditoria fiscal, e mais do que isso, o setor de auditoria fiscal deve concentrar seus esforços em atividades de notória capacidade contributiva, delegando às divisões de apoio processos e procedimentos meramente burocráticos ou de menor expressão financeira. Podemos exemplificar restituições de compensações pequenas, cancelamentos retroativos de inscrição, revisões de estimativa, isenções de IPTU e taxas, etc. A realidade nos mostra que as fiscalizações acabam perdendo muito tempo com ações que nada representam em termos de arrecadação para o município. O que faz com que atividades importantes acabem ficando para trás. Não, vou deixar na prateleira isso aqui, não tem tempo, tem um mundo de processo. Você chega no diretor de uma fiscalização, olha, vamos implementar agora uma fiscalização eficiente aí junto às instituições financeiras. Oh, legal, tá, mas não dá tempo, ó, pilha de processos que eu tenho para analisar e julgar. Isso aconteceu em Bauru no passado, né? Toda vez chegava para o diretor, lá para o João, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Não dá, olha aqui, os armários tudo lotado de processo. Aí paramos para pensar, né? Pô,
o diretor da fiscalização, o diretor do departamento tributário, está fazendo de tudo, menos supervisionar, menos tocar projetos, menos idealizar rotinas de inteligência fiscal. Então, faz de tudo, menos o serviço que tinha que fazer. Então, vamos parar com isso. Então, vamos tirar o processo administrativo do diretor da fiscalização, vamos tirar do diretor do departamento tributário, e secretário de finanças nem se fala, então. O secretário de finanças não é para analisar processo, para pensar na política fiscal do município. Macro, né? Macroeconomia. Então, vamos tirar esses processos administrativos de quem tem cargo de direção. O diretor da fiscalização tem que fazer o quê? Supervisionar a fiscalização, indicar novas estratégias, pensar em modernizar o seu setor fiscal. O diretor do departamento tributário, por sua vez, medidas de aperfeiçoamento da administração tributária como um todo, não ficar respondendo processo o dia inteiro. Um ex-prefeito de Bauru, ele falava muito sobre isso, né? O ócio produtivo, até um livro famoso sobre isso. O ócio produtivo, tem que ter um tempo para pensar, senão não avança. Se estiver só executando, não avança, não cria nada de novo, não tem vanguarda, não tem nada, tem melhoria alguma. E principalmente cargos de gestão, né? Gerência, diretoria, tem que ter um tempo para pensar, para idealizar, não dá para ficar executando a todo momento. E é fundamental que o órgão de fiscalização priorize ações produtivas que possam gerar mais receita para a prefeitura. Então, gente, auditor respondendo processo de IPTU, de isenção de IPTU, onde um aposentado está pedindo essa isenção e que vai, se deferido, ocasionar uma redução de R$50 de IPTU. Para quê? Vamos atrás de um banco que pode gerar milhões, vamos atrás de uma empresa de construção civil que pode gerar milhões. Vamos pensar num novo sistema de malha fina. Então, é isso que foi feito, né? Delega as divisões de apoio, processos menores, deixa para fiscalização só aquilo que há de maior relevância, né, em termos de arrecadação. Controle da substituição tributária do ISS, certidão negativa de retenção e certidão de reconhecimento de alíquota. A gente idealizou esse projeto lá em Bauru também em 2010, alguns outros municípios fizeram no Brasil algo parecido. Vamos dizer assim, uma variável do cadastro de empresas de fora, só que ele é muito menos burocrático e, a nosso ver, muito mais eficiente, porque pega situações de empresas de dentro do município também, e não só de fora. Como é que funciona, gente? A primeira certidão deve ser solicitada ao fisco quando o prestador não concorda com a retenção, a princípio exigida em todo e qualquer caso. Já a segunda poderá ser solicitada quando a MEPP do Simples Nacional não concordar com a retenção de 5% do preço do serviço. Então, essa CNR, o substituto tributário, a princípio, ele vai fazer a retenção na fonte, né, lá em Bauru, por essa sistemática. Mas o prestador, em alguns casos, não vai concordar, ou não pode não concordar. Por exemplo, o prestador aqui de São Paulo vai lá para Bauru prestar um serviço de conserto para uma empresa lá, uma pessoa jurídica de Bauru. Essa empresa de São Paulo vai dizer, olha, serviço de conserto. Serviço de conserto, pela Lei Complementar 116 de 2003, é devido na origem, é devido ao estabelecimento prestador. Mas a legislação diz que tem que ter a CNR para dispensar, para liberar o tomador do serviço. Aí esse prestador entra com a CNR, tudo eletrônico, tem que sair em 48 horas, sob pena de deferimento tácito. Pede essa CNR. O que é que o setor competente da prefeitura vai analisar? Vai analisar se não há uma unidade econômica dessa empresa em Bauru. É lógico, pelo serviço prestado, a princípio é devido para São Paulo. Mas constatei que há uma unidade econômica em Bauru, constatei uma frequência muito grande, uma habitualidade desse contribuinte em Bauru, aí, segundo jurisprudência do STJ, atrai para o destino. Esse tipo de coisa. Outro dia, um outro exemplo, né, que a gente pode dar, um contribuinte de fora também do município prestou um serviço em Bauru e declarou como instalação e montagem. Aí o setor competente, instalação e montagem, devido também na origem. Aí o setor competente da prefeitura para análise dessa certidão perguntou, pediu o contrato, me manda o contrato pelo sistema eletrônico, tal, quero dar uma olhada. Aí viu lá que tinha
que eram cabos subterrâneos que iam ser instalados, e também cabos aéreos, não sei o quê. Não, pera aí, pô. Isso não é instalação e montagem. Isso é serviço de construção civil, obra elétrica na construção civil. Então, em acesso devido para Bauru. Então, é uma certidão que funciona muito bem, porque ela antecipa a fiscalização justamente para o momento da ocorrência do fato gerador, e não uma fiscalização a posteriori. Então, tem dado muito certo, representou um aumento de 45% na arrecadação do ISS, logo depois de 6 meses que foi implementado em 2010. Foi, acho que, o maior incremento que nós tivemos de arrecadação em toda a história, em tão curto espaço de tempo. E essa CRA, ela funciona como? Um exemplo. É muito comum empresas do Simples Nacional informarem a alíquota mínima na nota fiscal quando prestam serviço para um tomador de outro município. Pela sistemática adotada em Bauru, prevalecerá a alíquota de 5%, sempre que percentual menor não for referendado pela Prefeitura através dessa certidão. Então, a Prefeitura adotou 5% para retenção na fonte. Ah, não, mas quando não for 5%, a empresa, então, entra com pedido de CRA e apresenta lá os anexos, os extratos do Simples Nacional, comprovando uma alíquota inferior. Então, quer dizer, o contribuinte que não concordar com 5% de retenção deverá solicitar a CRA e comprovar que a alíquota a ser aplicada é outra. Então, 2 exemplos aí para você melhorar, aperfeiçoar o controle da substituição tributária do ISS, que é uma técnica de tributação muito interessante, né, gente? É utilizada no campo do ICMS, de outros tributos, imposto de renda, e no ISS pode funcionar muito bem com um controle como esse. Foi mencionado até na palestra do Dr. Kleber, premiações a contribuintes, né, que estão em dia e tal. E nós implantamos algo semelhante. No final de 2014, provamos a chamada nota fiscal bauruense. Bem semelhante à nota aqui de São Paulo, Rio de Janeiro, nota do Estado de São Paulo, nota do Estado do Rio de Janeiro. Trata-se de programa de estímulo à cidadania, que gera créditos às pessoas que solicitarem a nota fiscal de serviço. Os créditos adquiridos poderão ser deduzidos do montante do IPTU do exercício seguinte. Então, serve para estimular a emissão, né, para aquecer a emissão de notas fiscais, quando emitidas para pessoas físicas. A gente sabe que o percentual de emissão é muito menor do que para pessoa jurídica, então serve já para aquecer isso daí. E serve também, gente, para promover, incentivar a adimplência no campo do IPTU. Por quê? Porque a mesma lei que gera esse crédito, então aquele tomador, pessoa física, exige uma nota fiscal de serviço, tem um crédito para bater no IPTU, ele só vai poder bater no IPTU se estiver em dia, também com o IPTU. Se não estiver em dia, para ele utilizar esse crédito, ele vai ter que fazer primeiramente o pagamento do IPTU. Então, força também a adimplência no campo do IPTU. Além desse crédito que ele vai acumulando durante o ano para usar no ano seguinte, ainda tem a parte do sorteio de prêmios mensais. Aqui em São Paulo, o Dória parece que adotou a chamada nota do milhão, né? Isso foi uma discussão. Até outro dia lá em Bauru a gente estava discutindo isso. Olha, será que muitas vezes não compensa você dar menos crédito e adotar essa política, nota do milhão? Né? Porque alguém colocou aqui para o pessoal de São Paulo que o brasileiro gosta de ganhar bastante, não gosta de ganhar migalha, né? Então gosta de ganhar 1 milhão num sorteio. E aí que isso incentivaria, estimularia ainda mais o pessoal a pedir nota. É algo a ser pensado, debatido, né? Lá em Bauru a gente tem esses prêmios em dinheiro, R$5.000 mensais e mais os créditos aí para abatimento do IPTU. O objetivo da lei é educar os cidadãos, mostrando a eles a importância da exigência da nota fiscal para o município e, logicamente, visando um incremento de arrecadação. No primeiro ano lá em Bauru nós tivemos um incremento de 27% na arrecadação do ISS e 40% no número de notas fiscais emitidas. Projeto que sempre deu certo, um projeto antiquíssimo, me lembro, aqui no estado de São Paulo,
de algo semelhante, só que ainda em papel, obviamente, no começo da década de 80, né, o Maluf era governador do estado de São Paulo, implantou a figura do paulistinha. Os mais experientes vão se lembrar aí. Através das notas fiscais de venda de mercadorias, você comprava figurinhas, álbuns, preenchia esses álbuns e concorria a sorteio de prêmios em dinheiro, bicicletas, motos, acho que até casas na época. Projeto que deu muito certo e dá certo em todos os locais onde é implementado. Bancos, gente, também tem que ter, né, uma ferramenta de inteligência fiscal, um sistema que proporcione a recepção dos balancetes mensais, dos planos de conta dos bancos, que faça um cruzamento entre agências do mesmo banco, entre agências de outros bancos, e mostre para o fiscal, né, a contabilidade bancária, para que o fiscal mensalmente vá identificando aquilo que o banco vem tributando, aquilo que não vem tributando e é pacífico, e aquilo que é duvidoso. Então, gente, uma fiscalização feita simplesmente olhando para a tela do computador, sem a necessidade de arrecadar documentos dos bancos, né, aquele mundo de peças contábeis, o próprio sistema organizando, concentrando todas essas informações na tela do sistema e o fiscal monitorando isso daí mensalmente. É um sistema que vem sendo implantado em várias prefeituras, a gente teve a oportunidade também de construir um sistema desse daí junto com uma empresa privada e recomenda para vocês porque a gente tem visto o seguinte, né? Em muitas prefeituras, os bancos não estão recolhendo ISS sequer dentro da conta 717, de modo integral. Até dentro do grupo 717, rendas de prestação de serviço, há rubricas não levadas à tributação pelos bancos. E 717, a princípio, toda ela tributada. Que dirá, então, os demais códigos, as demais contas, né? 711, 713, 719, e isso requer um trabalho apurado, aprofundado por parte da fiscalização. Aerofotogrametria e geoprocessamento. Também a gente não poderia deixar de indicar para os senhores, realizamos 2 vezes em Bauru, mais recentemente em 2013, 2014, com valores consideráveis de incremento de arrecadação, 42% e 23% de incremento, respectivamente, para 2009 e 2014, procedimento que não é tão barato, mas dá um retorno muito bom. Então, custo-benefício é excepcional, mas tem que fazer bem feito, obviamente, né? A gente colocou ali um resumo do procedimento. Voo, nós fizemos com avião, né? As fotos tiradas por aviões, né? Processamento das informações, notificação aos contribuintes e disponibilização das fotos pela internet e atendimento, recursos administrativos, notificação de lançamento do IPTU com acréscimos. Logicamente que a gente não notificou acerca do IPTU retroativo, só do IPTU do ano seguinte, justamente porque levamos em conta o ano da foto, o fato gerador, a comprovação do fato gerador. Você tirou a foto em 2013, vamos cobrar 2014. Que o IPTU, a princípio, tem a sua incidência no dia 1º de janeiro de cada ano, a não ser quando a prefeitura adota o IPTU proporcional que existe no município de São Paulo, mensal, né? Aquelas ocorrências durante o ano vão impactar no IPTU do próprio exercício. Mas, gente, é algo fantástico, né? Esse tipo de serviço aí serve para outras referências também, para indicação de tomada de atitudes, de ordem política, mas no que tange aí a tributação, incremento na certa. E alguém tinha feito uma pergunta sobre o IPTU. Tem algum projeto aí, pioneiro, tal, para acabar com o carnezinho do IPTU? A gente fala isso nos nossos cursos aí pelo Brasil inteiro, em simpósios, né? Famigerado carnezinho do IPTU, até hoje presente nas prefeituras, né? Grandes capitais, inclusive. E aí não recebe pelo correio, tem que ir lá na sede da administração buscar aquele carnê, 4, 5 horas na fila para pegar um carnê, e poderia receber esse carnê por e-mail, pelo WhatsApp, né? Bauru realizou uma medida aí que surtiu um bom efeito para o primeiro ano. Acho que 35% aderiu. Lá o secretário de Finanças, ele não quis
tirar o carnê, logo de cara, eliminar, ficou com medo de perder a arrecadação, não quis eliminar. Aí fez o meio termo, mandou um projeto de lei para a Câmara dizendo, olha, quem aderir ao IPTU eletrônico só pela internet, então vai tirar lá na plataforma da Prefeitura, então faz um cadastro lá e pronto, ó, eu quero receber só aqui pela plataforma, quero ser notificado pela plataforma, domicílio tributário eletrônico. Se ele quiser fazer essa opção, então ele terá um desconto de 5% do IPTU. Quem não fizer a opção, não tem esse desconto de 5%. Acho que mais de 35% aí dos contribuintes, aí considerando os imóveis, tem 200 e poucos mil imóveis lá, mais de 35% aderiu ao IPTU eletrônico. A gente espera que no segundo ano, mais gente adira a esse IPTU eletrônico, justamente para acabar com esse carnezinho, né? Eu acho um absurdo ter carnezinho de IPTU. No ano de 2018, né, estamos na era da internet aí já, não sei quantos anos, e temos ainda o famigerado carnezinho do IPTU. A gente recebe tanta bobagem pelo WhatsApp, não pode receber uma cobrança aí de IPTU. Então, gente, mais uma dica aqui para vocês, mais um projeto que deu certo, não só em Bauru, em vários municípios, né, onde se faz esse tipo de serviço aí, tem um retorno garantido de IPTU, um acréscimo de IPTU. Cobrança pelo valor de mercado, TBI, muitos municípios ainda cobram pelo valor venal do IPTU, da planta genérica de valores. O STJ tem uma jurisprudência mansa e pacífica dizendo que a base de cálculo do ITBI é o valor de mercado, e não o valor do IPTU, não o valor da PGV. Então, estão perdendo dinheiro, gente. Dá para aplicar tranquilamente. Ah, mas o Tribunal de Justiça de São Paulo tem um outro entendimento, fala que é valor venal da planta. Sim, mas o STJ dá a última palavra nesse campo. E na prática, você não vê grandes reclamações. A gente adota lá em Bauru o valor de mercado há muitos anos, um ou outro que reclama, a maioria acaba pagando normalmente, porque quando a gente faz a avaliação em massa desse valor de mercado, é ainda abaixo do valor real de mercado. Mas por que dois valores venais? O pessoal até comentou aqui, né? Por que dois valores venais? Um para o IPTU, outro para o ITBI. É muito fácil de explicar, porque não se consegue aprovar uma planta genérica atualizada, verdadeira, com valores reais de mercado. Se conseguisse, não precisaria dessa planta paralela de valores para o ITBI. Alguém colocou aí também na outra palestra. Mas não é interessante aprovar uma outra planta legal para o ITBI? Mas aí não resolve, porque vai ser a mesma discussão na Câmara. O que é que nós fizemos em Bauru, que São Paulo fez, que outros municípios fizeram? Tem a planta legal do IPTU, normalmente com valores muito mais baixos, e uma planta paralela, vamos dizer assim, uma planta oficiosa de ITBI, com valores reais de mercado. Mas quem é que faz essa avaliação? Em Bauru nós criamos uma comissão permanente de avaliação de imóveis, com vários corretores de imóveis, técnicos municipais, engenheiros, participação do CRESSE, participação da SENAG, Sinduscom, faz essas avaliações em massa e não uma vez, constantemente. Vão se reunindo, vão vendo as mudanças aí do mercado imobiliário e tal, e vão mantendo-a atualizada. E esse banco de dados está dentro de um sistema, guia eletrônica de TBI, está dentro desse sistema. Fizemos uma parceria com os cartórios de notas da cidade, os cartórios de notas emitem essa guia, já com esse valor de mercado. Ah, mas e se o contribuinte não concorda? Bom, aí tem 5% que não concorda. Paga pelo valor venal do IPTU e discute-se administrativamente. Aí se precisar, manda o engenheiro avaliador na obra, verificar as condições, porque pode ter casos assim, né? Foi avaliado um apartamento por 300 mil, um apartamento normal. Esse contribuinte que se insurgiu contra os 300 mil, ele comprova que o apartamento dele precisa de reforma, ou está no estado bruto, ou não tem revestimento. Perfeito, vai ter o valor venal reduzido. Então, uma boa técnica, gente, que conta aí com o aval do STJ, Superior Tribunal de Justiça, que entende que a base de cálculo do ITBI não precisa ser necessariamente a mesma base do IPTU. Então,
é algo que vocês podem levar a efeito, né, com uma segurança jurídica boa, aí, em virtude principalmente do entendimento do STJ, e conseguir excelentes resultados em termos de incremento da arrecadação. Quando implantamos lá em Bauru, em 2013, essa medida, mais de 50% de arrecadação, de incremento da arrecadação do ITBI, após 2 meses da implantação. Não é um imposto que gera tanta reclamação como é o IPTU, porque o IPTU é uma despesa ordinária para o contribuinte, o ITBI é uma despesa extraordinária. A maioria paga uma vez na vida só. É mais fácil de você mudar a sistemática aí de tributação para o ITBI. E por fim, gente, para a gente encerrar, tinha dito aos senhores que aprovamos em Bauru também esse Código da Cidadania Fiscal, que consiste no quê? É um instrumento verdadeiramente democrático, que tem como objetivo transformar a relação fisco-contribuinte e aprimorar a administração tributária municipal. O presente diploma não prevê normas meramente programáticas. Um dia vai ser assim. A gente não quer esperar mais, né? A gente quer para amanhã. Espera até que alguns projetos que os senhores viram aqui possam implantar já na semana que vem no município de vocês. Então, ao contrário, a sua aplicabilidade é imediata. Fizemos questão de estabelecer penalidades e soluções para o eventual descumprimento de cada um dos seus preceitos. Isso garante um regramento verdadeiro e eficaz, capaz de provocar um imediato choque de gestão da administração tributária municipal. Então, gente, eu sei que é difícil, né? No dia a dia a gente não tem uma boa estrutura, aquela estrutura que a gente necessita para levar os projetos à frente, mas nós precisamos, principalmente, de mais ousadia e de um maior idealismo dentro do poder público municipal. Eu acho que está faltando basicamente isso. Vamos fazer acontecer, vamos dar uma resposta para a sociedade, vamos melhorar o serviço para nós mesmos, que trabalhamos lá dentro. Basta querer, basta ter também a vontade política, né? Saber até mesmo convencer os políticos, mas muita coisa é possível fazer com poucos recursos. Como eu disse, Bauru, onde nós fizemos tudo isso daí, não é o Eldorado, não tem uma informática excepcional, tem uma boa informática, mas isso foi sendo construído através dos tempos, mas teve coragem, né? A equipe teve coragem, a equipe quis inovar, quis fazer algo que ninguém estava fazendo no Brasil, né? Medidas de vanguarda. Então fica aqui esse sentimento aqui para vocês, né? Fica essa dica, essa sugestão para que vocês façam algo semelhante. Adote pelo menos algum ou alguns desses projetos, ou mesmo outros que os senhores idealizem para a administração tributária de vocês. Com isso a gente termina então a nossa apresentação, deixando essa mensagem. Queria também fazer um convite a todos, né, Éder? Coloquei isso para o Éder antes. Fazer um convite a todos para o nosso simpósio, né? Nós somos da tributomunicipal.com.br, quem não conhece, visite o nosso site, por favor. E a gente faz um simpósio anualmente em Campinas, um simpósio específico de direito tributário municipal. E nesse ano nós realizaremos esse evento nos dias 19 e 20 de junho, em Campinas. Não tem Jogo do Brasil não, viu? Essa data aí, a primeira coisa que nós vimos foi isso. Com grandes nomes, Eduardo Sabag, Marco Aurélio Greco, Luiz Flávio Gomes, Leandro Paulsen, vários outros, tratando de temas pontuais e específicos da matéria tributária municipal. Gente, quem tiver a oportunidade, está lá a programação do nosso site, tributomunicipal.com.br, um grande evento, imperdível, gente do Brasil inteiro normalmente comparece a esse evento. Então, obrigado a todos e sucesso aí nas empreitadas.